Quando eu pensei, eu achei que ia ser um bom tema. Eu falei, não, Noruega, esse tema vai estar tranquilo. Obviamente, com toda essa questão de Copa do Mundo e tudo mais, eu pensei, a gente vai assistir o jogo juntos, como a gente fez, né? E eu pensei, cara, eu vou fazer uma pregação com essa temática, tá todo mundo vivendo isso, né? Copa do Mundo. Eu pensei, vai ser uma pregação fácil para fazer. Mesmo que o Brasil fosse perder, né? Não estava bem nos planos, mas tudo bem. Ainda bem que eu não fiz uma pregação que o Brasil teria que ganhar para ela fazer sentido também, né? Mas quando eu comecei a preparar a pregação, eu comecei a pensar assim, dá para fazer uma pregação fazendo uma analogia com o jogo e a vida. E de algum modo essa brincadeira, essa jogada com figura de linguagem, metáfora, não é difícil e está de boa. Porque eu pensei, né, como é que a gente vai começar? Eu posso começar falando, assim como no jogo, na vida todo mundo tem que entrar em campo, né? Legal, todo mundo entrou em campo aqui, todo mundo nasceu. Assim como no jogo, na vida, a gente tem que correr, a gente tem que se esforçar também. A gente olha para o lado e a gente tem que correr pelas pessoas que estão com a gente. A gente toca a bola, a gente corre. Às vezes a gente vai sofrer uma falta e se for dentro do campo, dentro da área, é pênalti, tem que fazer já no primeiro tempo esse gol do pênalti. Mas às vezes na vida sim, a gente vai sofrer umas faltas. Às vezes na vida, pessoas vão machucar a gente, vão extrapolar aquilo que, digamos, a regra comum aceita, mas por outras vezes, nós vamos fazer a falta. Nós vamos machucar pessoas por exagerar naquilo que a regra comum determina ser comum. Por vezes, nesse jogo da vida, a gente vai fazer o gol. E a gente vai celebrar. São aqueles momentos marcantes, para pensar, o jogo tem 90 minutos. Num jogo, digamos aí, a média de gols durante um jogo é 2, 3, somando todos os gols, uns 2, 3, né? É pouco tempo, é pouco ponto para 90 minutos, mas é o que marca, não é? Em nossas vidas é 80, 90 anos, né? Se a gente conservar bem, a gente chega lá. Mas a gente conta também, de repente, em uma mão ou em duas, os momentos que realmente marcaram a vida como gol. Né? De repente, o nascimento de um filho, uma viagem muito espetacular. Assim como no jogo, os momentos que realmente ficam lá, não são tão proporcionais aos 90 anos de vida que a gente vive, né? Mas também a gente sofre gols. E são aqueles momentos que também marcam a vida, que marcam o jogo. São aquelas memórias que a gente vai olhar numa vida de 90 anos e falar, ó, isso também marcou. E aí eu fui construindo a minha metáfora, né? O jogo da vida. Eu falei, cara, tá perfeito. Que daí a gente chega no ápice do jogo, né? Tem uma famosa frase que o importante é competir. Mas a gente entra para ganhar, né? Porque nessa minha construção dessa metáfora do jogo da vida, que a gente passa por esse momento, o ápice mesmo é a vitória. E ela existe, pessoal. Nem sempre ela vem. Mas o ápice é a vitória. E aí eu pensei, cara, tá perfeito. Porque eu vou falando que todo mundo entra em campo, a gente faz faltas e recebe faltas, a gente se dedica, a gente tem que treinar como na vida, no jogo e na vida, é o treino, é a dedicação que faz a gente ter bons resultados, ter entrosamento, e aí a gente alcança a nossa vitória, graças ao quê? Ao nosso esforço. Graças ao quê? Ao nosso empenho. Então, nessa minha metáfora, eu termino ela e terminaria ela falando que a vitória, ela é conquistada quando a gente entra em campo com dedicação.
E era uma boa palestra motivacional. Que de repente vocês iam sair daqui falando, vamos sair para vencer, é isso aí, amanhã é segunda-feira e vamos... Mas daí eu me deparo com a palavra, e lá em João Jesus fala, eu venci o mundo. Aí eu olhando para a palavra, olhando para esse versículo, eu falei, aí Jesus, aí tu está quebrando com a minha metáfora, Jesus. Aí tu está atrapalhando um pouco, Jesus, com a minha palestra motivacional. Porque eu quero que o povo saia daqui pensando, é isso aí, vamos se dedicar para alcançar a vitória. Aí tu chega, Jesus, e fala, Dudu, eu já venci. Como que eu motivo o meu time se a vitória já é dada? Imagina, a gente vai jogar uma bola amanhã, e aí eu convido o Rodrigo, falo, Rodrigo, tem uma galera que a gente se reúne para jogar bola, me falaram que tu joga muito. Acho que, Mas é o seguinte, o resultado já vai ser 3-0 para nós, tá bom, amanhã? Esse é o resultado já. O Rodrigo olha e fala para mim, para que eu vou jogar? Para que eu vou jogar se a gente já vai ganhar de 3-0 e esse é o resultado e não tem outra... Quando eu comecei a pensar então nessa minha narrativa, nessa minha metáfora, nessa minha linguagem, figura de linguagem, eu pensei nisso, eu falei, tá Jesus, mas e se eu falo para o pessoal que a gente tem que entrar em jogo para isso, para aquilo, que o jogo da vida é assim, assado? Para quê? Se tu vem agora e falar para mim, a vitória já ganha. Aí a pergunta que me vem é, se Cristo já venceu, por que eu continuo jogando? Se já está feito. E aí, pensando nisso, eu cheguei num texto de 1 Coríntios. Aqui é importante a gente entender. Paulo, quem escreve essa carta, ele não está em Corintos, que é a região. Porque, obviamente, não faria sentido eu escrever uma carta para um lugar se eu estou nele, né? Então, onde é que Paulo está? Paulo está em Éfeso. Sabe a carta aos Efésios? Ele está nessa região. Essa é a terceira grande viagem missionária de Paulo. Quando ele está lá em Éfeso, ele fica cerca de 3 anos em Éfeso. Pelo que a gente vê historicamente, é o lugar onde Paulo mais fica tempo nas suas viagens missionárias, onde ele para em Éfeso, lá ele fica por 3 anos. Só que começam a chegar coisas para Paulo que ele tem que escrever uma carta para Corinto, onde tem a igreja lá. Por quê? A cidade de Corinto, e é sempre bom a gente imaginar isso, tudo isso está envolto de quê? De uma cultura. Então, quando a gente abre ali 1 Coríntios, 2 Coríntios, isso está dentro de uma cidade. É uma igreja que, de repente, o número de pessoas não passe muito do número de pessoas que nós estamos reunidos hoje aqui, porque nós estamos em pequeno número. Mas a igreja de Corinto era uma igreja grande para a época, mas deveria ter lá, no máximo, umas 70, 80 pessoas, e olhe lá. Não existiam as megas igrejas. Embora relato de muitos cristãos se convertendo, mas aquela igreja... E a cidade de Corinto tinha algumas marcas. Imoralidade sexual era uma marca. Existiam cultos onde tinha as prostitutas cultuais. Tu chegava lá nesse culto e tu tinha relação com a prostituta como uma oferta, como uma forma de ser uma oferta para ter prosperidade. Então isso era um culto, isso era uma marca da igreja, não da igreja, mas da cidade de Corinto, porque esse culto não era dado a Deus, obviamente, era entregue para outros deuses. Outra marca, existiam muitas divisões da cidade de Corinto, muitos grupos políticos. Corinto era tipo uma cidade bem cosmopolita, com muita gente diferente. Quem sabe, uma coisa meio como a gente encara numa Curitiba da vida. Corinto tinha muita brigas judiciais. Só que tudo isso que está em volta, onde essa cidade, onde essa igreja está inserida, também está afetando a igreja. Muitas dessas marcas que eu falei para vocês eram vistas dentro da própria igreja.
A ponto de Paulo na carta ter que falar assim, então pessoal, não cai bem, não pega bem se o filho tiver relação sexual com a mulher do pai. Pessoal, vocês estão se dividindo por soberba e orgulho espiritual, era o que acontecia. Uns dizem ser mais experientes do que outros dizem ser mais elevados espiritualmente do que outros. Pessoal, existe muita divisão entre vocês. E Paulo então pega essa carta de Corinto e vai dando esses alertas para a igreja, e junto pregando o evangelho, apresentando Cristo de novo para essa igreja. E quando ele chega no capítulo 15, ele é o centro dessa carta, porque é no capítulo 15 que Paulo tem que relembrar uma coisa fundamental para a igreja: Jesus Cristo ressuscitou. Porque algumas pessoas da igreja de Corinto estavam começando a duvidar disso, falando, não, eu acho que não foi bem assim, ele não ressuscitou. E aí o capítulo 15 inteirinho é Paulo explicando de novo, teologicamente, por que e como Jesus Cristo ressuscitou. Porque Paulo está falando para eles, gente, se vocês não acreditam que Jesus ressuscitou, esquece. É em vão toda a nossa fé. E isso serve para os dias de hoje. Se eu e você não cremos que esse Cristo ressuscitou, por que a gente está aqui? E quando ele chega no final do capítulo 15, onde ele vai falando que Cristo ressuscitou, Paulo usa essa analogia, a da vitória, para falar para o povo de Corinto, a vitória já é dada. A vitória sobre a morte já é fato, ele ressuscitou. Então Paulo vai falar, então quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz, a morte foi engolida na vida. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? Aguilhão é uma lança, né? Ele está falando, morte, cadê a tua arma para ferir os outros? O pecado é o aguilhão, o pecado é a arma da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. De novo, Paulo aqui está salientando a questão da vitória. Paulo está falando para eles, fiquem em paz, a vitória é garantida. Cristo Jesus venceu a morte já não tem mais como nos ferir. Eu destaco até aqui algumas coisas, quando ele fala, a morte foi engolida, é uma forma de querer mostrar todo o domínio da vida sobre a morte. E quando ele fala, a lei é o que torna o pecado mais forte, por que ele fala isso? Porque a lei, o que estava escrito, era o que denunciava o pecado do pessoal. Se a gente for viver a base da lei, dia após dia essa lei vai te denunciar. Se está escrito você não pode mentir, toda vez que você for mentir, é como se a lei estivesse apontando para o teu rosto falando, mentiroso. Se a lei lá estivesse falando, e estava falando, você não pode matar, você não pode roubar, toda vez que você fizesse isso, era como se a lei tivesse apontado para você e falando, mentiroso, assassino, traidor. Então a lei, de algum modo, tornava o pecado mais evidente ainda. Mas daí Paulo fala, mas Deus nos dá a vitória por meio de Jesus. Não é a lei que vai determinar a nossa salvação, mas é a graça dada por Cristo. E essa vitória já é garantida. Por isso ele termina então o capítulo 15, como eu já li antes. Aqui vale salientar que no jogo comum joga-se para vencer. No evangelho, aquilo que Paulo está apresentando, a gente joga porque Cristo venceu. Então vale reler o último versículo do capítulo 15, que ele fala, portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, relaxem, a vitória já foi conquistada, não há mais necessidade de perseverar, servir ou lutar, apenas aguardem o céu, porque o resultado já está garantido. Amém? Vocês estão ligados, né? De manhã eu li isso aqui, alguns largaram um amém, eu falei, está amarrado, não é amém não? Porque é uma tentação a gente cair nisso. E às vezes nem de forma consciente.
Mas se a minha vitória está garantida, para que eu vou perder tempo? Se o meu está garantido, vamos comprar uma casinha no alto do morro, esperar Jesus voltar. Mas a gente sabe que não é isso que Paulo fala. Apesar de ter a consciência da vitória, que já é garantida, Paulo então terminou como esse versículo? Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Trabalhem. Isso aqui é mais ou menos assim, ó. Teu carro está sujo e amanhã tu vai deixar ele para lavar no lavacar. E aí hoje, amanhã de manhã tu vai deixar no lavacar. E hoje tu vai lá e puxa a mangueira da tua casa e dá aquela geral no carro. E alguém vai falar assim, cara, por que tu está lavando o carro? Tu já não vai lavar amanhã? Porque não faz muito sentido. Se a vitória é garantida, se a vitória é certa, o que eu posso fazer? Paulo vai nos ensinando aqui que é justamente a certeza dessa recompensa da vitória que é o que dá coragem para ele continuar. Porque se for depositado em cima das minhas costas e das tuas costas toda a responsabilidade de conquistar essa vitória, a gente vai desanimar amanhã, porque nós não temos condição. Mas é justamente na certeza da vitória que Paulo caminha. E aí eu gosto muito dessa frase: a graça não produz espectadores, ela forma jogadores fiéis. Essa graça que é derramada na minha e na tua vida, e nos concede já essa vitória aqui hoje, ela não vem para que eu e você sentamos, então, vamos esperar Jesus voltar porque a vitória está garantida. Essa graça que é derramada na tua vida, é justamente para fazer da gente jogadores fiéis. Jogadores fiéis. O nosso lugar não é na arquibancada, nesse jogo com Cristo. O nosso lugar é dentro do campo. É correndo ainda. É indo para um lado para o outro. É se dedicando. Como Paulo falou, trabalhem firmes. Corram. Se Cristo já venceu, por que continuamos jogando? A gente continua jogando porque ainda existem pessoas para amar. Por isso a gente continua jogando. Tem muita gente aqui que ainda não conhece desse amor. Quando eu falo, existem pessoas para amar, eu não estou falando em você ter um sentimento bom em relação a alguém. Eu tampouco estou falando de você, quem sabe, fazer um gesto, um abraço. Eu estou falando em você ter de forma direta, proposital, o anúncio do amor de Jesus Cristo na vida de alguém. Aí sim, através de um sentimento que você tem em relação a essa pessoa e através de atos e palavras de amor propositais, para que essa pessoa conheça o amor de Cristo. No dom que Deus te deu, com a graça e misericórdia que Ele concebe na tua vida. Existe muita gente para amar. A gente continua ainda jogando um jogo que a vitória é garantida, porque ainda existe muito pecado para mortificar, muito pecado para morrer, na minha e na tua vida, dia após dia. A obra ainda não está completa, embora a vitória seja dada. Tem coisa para ser lapidada na vida do Dudu, na tua vida, dia após dia. A vitória é dada e é certa, mas o jogo ainda é jogado, porque ainda existe muito discípulo para ser formado. Eu não estou falando de gente para vir no culto, eu estou falando de pessoas parecidas com Cristo. Quando Jesus chama aqueles para andar com Ele, quando Ele chama Mateus, por exemplo, um cobrador de impostos, quando chama Pedro, que era um pescador, Ele não chama e daí naquela hora Ele tira uma cartinha, uma carteira, um rótulo e fala, discípulo, leve a sua carteirinha de discípulo, a partir de agora você é meu discípulo. Não. Eles foram formados. Eles foram formados enquanto discípulos. Dia após dia, eles iam sendo lapidados enquanto discípulos, numa caminhada íntima com o Senhor, que mesmo quando chega no final, uns traem, outros desistem, esse Cristo aparece ressurreto para voltar e continuar. Ou seja, a gente continua nessa peleia, continua nesse jogo, porque Cristo ainda continua formando aquilo que Ele deseja, discípulos.
eu e você, e nos chama também para formar discípulos, pessoas que estão à nossa volta. O jogo ainda continua sendo jogado apesar da vitória, porque existem muitas feridas para curar. Na minha vida, na vida de vocês. Mas por que curar feridas? É porque são nas feridas que o nome do Senhor é exaltado. É em meio à dor que o nome do Senhor também é glorificado e honrado. Eu gosto de falar que nos momentos difíceis da vida que nos trazem dor e sofrimento, a maioria deles a gente não escolhe. A maioria desses momentos a gente não escolhe. Eu escolho sofrer e eu quero que aconteça isso na minha vida. Não, às vezes o luto vem, uma doença vem, uma situação vem. Mas, como a gente vai passar por esse momento, a gente pode escolher. E o Senhor nos chama para passar juntos, para que mesmo em meio a dores, o nome dEle seja exaltado. Para que mesmo em meia noite de lágrimas, o nome dEle seja glorificado. Eu não estou falando que tu não vai ter sentimento, eu não estou falando para tu ignorar isso. Mas em meio a aflições, a gente também pode louvar o Senhor. Por isso a gente continua jogando. O jogo ainda é jogado mesmo com a vitória garantida, porque aí ainda existe muitas injustiças para enfrentar. Muitas injustiças para enfrentar. Tem muita gente que ainda não consegue entender e compreender um Deus justo num mundo tão injusto. E nós somos chamados para acabar com essa injustiça. Fique tranquilo. Não é minha responsabilidade, tua, não carregue o peso de querer arrumar o mundo por inteiro. Porque isso um dia vai acontecer, porque essa vitória já é certa. Mas o Senhor nos chama para a gente ser co-participante disso. E acabar com as injustiças do mundo. Não pela minha força, não pela minha coragem, mas por aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Não para eu olhar para o lado e falar, veja como eu sou mais espiritual do que o outro, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, olha o que eu faço. Não. Mas na consciência que eu entendi que o jogo continua sendo jogado, por graça e misericórdia. A certeza da vitória não elimina a missão. Ela é o fundamento da missão. A gente continua nessa missão de Deus por causa da certeza da vitória. A gente não para a missão por causa da certeza da vitória. Deus é o primeiro missionário. A gente serve um Deus que é missionário. Ele não é só um comandante, um general que do alto do seu trono fala, vão. Ele é o Deus que veio ao meu encontro, ao teu encontro, que andou nessa terra. Então, se existe um missionário, é o próprio Deus. E é nessa certeza dessa vitória conquistada na cruz, que Ele me chama e te chama para falar, vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Tem coisa para ser jogada. E toda vez que a gente acha que essa vitória, que já é certa, depende de alguma coisa que eu faça, eu estou tirando tudo aquilo que Ele fez na cruz. Porque não tem nada que eu e você a gente possa fazer mais ou menos para que essa vitória seja maior ou menor, porque ela já é consumada. Essa vitória já é fato, já é real, já é palpável, já é acessível a todos nós. E ela só acontece só por intermédio de Jesus Cristo, e ponto final. Não importa o que tu faça, não importa se você é uma pessoa legal ou não, se você faz um projeto social ou não, se você já evangelizou mais de 1000 pessoas ou não, a vitória é dada somente por Cristo. E a gente não pode cair nesse orgulho de que ali tem uma pecinha minha. Por isso que é na certeza dessa vitória que eu continuo a missão. Eu não faço a missão para conquistar a vitória, ela já é dada. Não é à toa, então, e agora colocando o versículo completo, que Jesus falou que no mundo vocês vão passar por aflições. Ou seja, é jogo jogado. Jesus poderia falar, galera, fica tranquilo, não vai ter aflição nenhuma, eu já ganhei. É jogo jogado. Vão ter aflições, mesmo sabendo o resultado final. Mesmo sabendo que já está garantido o nosso troféu, a nossa coroa da vida. Vão ter aflições. Mas Ele fala, mas tenha um bom ânimo.
Eu venci o mundo. Por isso que Paulo fala, tudo que você fizer para o Senhor não é inútil, porque a vitória já é certa. Porque às vezes a gente pensa, não sei se eu vou falar para aquela pessoa sobre Cristo, eu não sei se eu faço isso porque, não vai mudar o mundo. Tudo que a gente faz para o Senhor não é inútil, porque a vitória é certa. Falar de Cristo para alguém que te rodeia não é inútil, porque a vitória é certa. Proclamar a justiça de Deus nesse mundo tão virado aí fora, não é inútil, porque a vitória já é certa. Amar alguém que tu acha, pelos nossos parâmetros, que não merecia ser amada, não é inútil, porque a vitória é certa. Perdoar mesmo quando você não é o culpado, não é inútil, porque a vitória já é certa. Viver em comunhão com os irmãos, em comunidade, ser corpo de Cristo, apesar de ter que suportar uns aos outros, não é inútil, porque a vitória é certa. Então, meus amigos, não desanimem. O jogo está sendo jogado. E Cristo tem nos convocado dia após dia para anunciar, para jogar, para correr, para suar. Porque somos bons? Porque Ele é bom. Porque por graça e misericórdia Ele nos chama e fala, vamos jogar bola? Vamos jogar juntos?